Olá, muito boa noite, queridos amigos. Estamos começando para todo o Brasil mais o programa Eclésia. Estamos ao vivo, direto aqui da Rede Século XXI. Neste momento, estamos acostumados aqui na nossa emissora a conversar, discutir sobre algum assunto relacionado à doutrina da Igreja Católica. Estamos às vésperas de um dia maravilhoso, né? O dia do Santo Natal, e o assunto está relacionado ao Santo Natal. Hoje vamos conversar sobre o Verbo encarnado, né? Que história é essa de verbo? Por que Jesus é chamado como Verbo, né? E essa encarnação do Verbo, como é que se deu na história? E entender um pouco mais sobre, inclusive, o dia 25 de dezembro, né? Será que tem fundamento histórico e lógico para a Igreja ter chancelado o dia 25 de dezembro como o dia do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo? Quem vai nos ajudar a responder isso é o Padre Douglas Pinheiro, que está aqui ao meu lado. Bem-vindo, Padre Douglas. Obrigado, Diácono, e boa noite a todos que nos acompanham nesse dia 22 de dezembro. Nós estamos no finalzinho das antífonas do Ó, né? A liturgia lembra desde o dia 18. Nós já fizemos um programa sobre isso, as antífonas do Ó, bem interessante. Nós estamos no finalzinho, pois acaba no dia 23, que é esse período mais direto, onde a Igreja prepara, né, para celebrar o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A antífona do Ó são expressões, né, que sempre começam com Ó de admiração, Ó raiz de Jessé, Ó Oriente, etc., para lembrar o nosso Senhor Salvador, que está às vésperas, né, de ser lembrado e comemorado o seu nascimento, que é, obviamente, uma data importantíssima do calendário litúrgico. Mas, Padre Douglas, para a gente entender o conceito de verbo encarnado, e que tem tudo a ver com, obviamente, com o próprio festa do nascimento do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, e também com uma discussão aqui para a gente preparar o nosso coração, o nosso entendimento para viver bem as celebrações que a gente que estamos se aproximando. Eu queria que o senhor respondesse para a gente, né? Aliás, eu já vou fazer a primeira pergunta, já lembrar ao nosso amigo telespectador que você pode ligar aqui para a gente, seja a participação por telefone direto ou também pelo WhatsApp, que durante a nossa conversa estará disponível aí no monitor, para você fazer alguma pergunta aqui sobre o assunto. Quem sabe eu não trago a sua pergunta aqui para o Padre Douglas responder. Padre Douglas, Jesus é Deus. Deus, ele é eterno. Se ele é Deus e é eterno, por que ele precisou se manifestar no tempo e no espaço? Olha, várias respostas seriam possíveis, sob diversas justificativas, mas todas elas convergem para uma única. Ele se encarna por causa do seu amor. Não é? Uma das características do amor é o desejo de proximidade com o objeto amado. Isso é próprio do amor. O amor quer estar junto, quer estar próximo. E, naturalmente, que Nosso Senhor, quando o pecado entra no mundo, não é? Quando o pecado afasta, aparta o ser humano do Criador, o processo de revelação nada mais foi do que uma tentativa constante, insistente do Criador em reaproximar-se da criatura. Então Deus vai desejando aproximar-se, e obviamente que enquanto Deus, ele sabe que o ser humano tem muita dificuldade, eu diria até impossibilidade de conhecer plenamente aquilo que não se dá aos seus sentidos. Aristóteles disse uma frase assim, não é? Nihil in intellectu qui prius insensu. Não há nada no intelecto, não há nada na mente, não há nada dentro do ser humano que não passe pelos sentidos. O ser humano tem dificuldades de conhecer e, portanto, de amar, porque não se ama o que não se conhece. Qualquer coisa que não passe pelos sentidos, que não seja visto, que não seja tocado, que não seja palpável, não é? Então, Deus, justamente porque deseja o amor do ser humano, se fez homem. Porque o ser humano conhece bem a outro ser humano. E se Deus quer ser conhecido, nada melhor do que ele ser humano como os homens são. Para ser melhor conhecido e, uma vez conhecido, melhor amado. E também para manifestar o seu amor em categorias humanas, uma vez que são as categorias humanas aquelas pelas quais nós temos conhecimento das realidades. Então, Deus poderia falar do seu amor, explicar o seu amor, dizer o seu amor por meio dos profetas. Outra coisa é Deus demonstrar com atos que verdadeiramente seriam de inquestionável amor. Um deles, né, o de se fazer homem. Ou seja, como é possível que o Deus que é maior do que todo o universo
caiba no incabível para Deus. Porque ele quer caber. E ele cabe no ventre de uma mulher. Cabe no corpo humano. E quer caber por amor a estes homens. E depois vai chegar ao ápice dessa demonstração de amor com a sua morte de cruz. Bom, se Jesus é Deus e Deus é eterno, como que ele existia antes da encarnação dele? Ele existe eternamente no seio do Pai. Não é? Antes que todas as coisas existissem, inclusive antes mesmo do tempo existir. Nós diríamos, ele existe antes do antes. Porque antes já é um advérbio de tempo. Deus é anterior ao tempo, ou seja, desde toda a eternidade, o Pai gera o Filho num amor que é o Espírito. Há uma relação eterna. Então Deus é isso. E nunca houve um tempo em que não fosse assim. Então, embora nós digamos que o Filho é gerado pelo Pai, nunca houve um tempo em que ele não fosse gerado. Portanto, ele é tão eterno quanto o Pai. Ele não é posterior e o Pai não é anterior. Não existe essa anterioridade temporal. Certo. Então, lá está o Filho, eternamente com o Pai. E ambos se amam num amor que é o Espírito, e este amor também sempre existiu eternamente como o Pai e o Filho. Então, nós dizemos, parafraseando São Basílio de Cesareia, na Trindade não há uma hierarquia. A Trindade é uma monarquia, um único poder. Não há um primeiro e outro depois e outro depois. Isso é um modo de nós, na nossa forma humana de descrever a Trindade, ao experienciá-la, é o nosso modo de descrevê-la. Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Mas lá mesmo na Trindade não há essa consecução. Entende? Tudo é concomitante. Os padres da igreja, Gregório de Nissa era muito poético, ele chamava de ciranda divina. Há uma ciranda, ou seja, o Pai no Filho, o Filho no Espírito e uma pessoa na outra, e desde sempre é assim. Ou seja, Deus é um só, mas ele não é uma solidão. Deus mesmo é uma comunidade. Então lá está o Filho. Deus se basta a si mesmo, mas ele se basta a si mesmo porque ele não está só. Aqui é a diferença de um ser humano, eu, para Deus. Eu não posso querer me bastar, porque uma pessoa não se basta. Ela precisa de pessoas, Nós fomos a pessoa foi feita, Aliás, a pessoa existe para viver em relação. Deus se basta porque ele é uma relação. Ele é três pessoas numa única divindade. Eu não sou três pessoas em mim mesmo, então eu não me basto. Eu preciso de irmãos, eu preciso de comunidade, eu preciso de família. Mas Deus em si mesmo já é família. Deus em si mesmo é uma comunidade, a Trindade. E por que nós, enfim, a igreja como um todo, quando a gente olha para Jesus, a gente usa a expressão verbo, O verbo se fez carne. O que significa isso? Então, significam muitas coisas. Há uma série de significados por trás dessa expressão verbo, não é? Verbo é a tradução latina, A língua latina é muito posterior às línguas bíblicas anteriores, O grego, em primeiro lugar, depois o hebraico. Embora o hebraico fosse usado já pelo povo de Deus, certo, mas os escritos mais antigos e originais foram em grego. No grego se diz logos. E depois, na Vulgata, São Jerônimo traduziu logos por verbo. Veja, lá em Deus, na Trindade, Deus tem um entendimento, existe um saber em Deus. Existe um conhecer de Deus, para parafrasear aqui Paulo em Romanos 8, o conhecer de Deus. Um conhecer que é eterno, é profundo. Agora veja, em Deus, tudo é Ele mesmo, diz a teologia. Ou seja, Deus é um ser tão puro no sentido de simples, que tudo nele é Ele mesmo. Então, o saber de Deus. Veja, em mim, o saber é uma faculdade, É um processo cerebral, mental, mas em Deus não.
O saber de Deus, Deus é tão simples, tão puro, é um ser espiritual tão puro que tudo nele é ele mesmo. O saber de Deus é Deus, portanto, pessoa. Então, o saber de Deus, o conhecer de Deus é uma pessoa. É a segunda. Porque se há um conhecimento, há alguém que conhece. Então, este alguém é o Pai. E o conhecer é o Filho. Entende? Então, é assim que a gente chama em teologia de trindade imanente. Quando a gente analisa as pessoas da trindade nela mesma. Agora, essas pessoas, em relação à obra criada, elas atuam de determinada forma. Então, lá no Gênesis, nós vemos a narração que diz: e Deus disse, faça-se. Veja, faça-se é um verbo no imperativo, um verbo. Faça-se a luz, e a luz se fez. Então, com o que Deus cria? Deus cria com a força da sua palavra. E veja, repito, tudo em Deus é Deus mesmo. A palavra em Deus é uma pessoa. A segunda, porque se há uma palavra, há alguém que profere a palavra. Então, o alguém que profere, né, nós chamamos o Pai de a pessoa fontal na Trindade. É sempre a primeira pessoa, é o sujeito. Se alguém fala, então este é o Pai. E o que é dito é o Filho. Faça-se. Então, este verbo contido no Gênesis, que traz as coisas à existência, é o Filho eterno. Faça-se. Agora veja que há um deslocamento, vamos assim dizer, né? É uma analogia, do Pai para lá, né? Para que a coisa se torne algo que não Deus. Deus aqui está e lá está o nada. Ou seja, para que o nada deixe de ser nada e se torne algo, né? Para que o ser esteja ali, há um deslocamento. O verbo dito e o verbo é comunicado. Faça-se. Veja que é um sopro que comunica o verbo da sua fonte ao nada ou ao caos, para que aquilo se torne cosmos, se torne ordem. O verbo é o Filho e o fôlego que transporta o verbo do Pai para lá é o Espírito. Faça-se. Veja, é uma figura de linguagem para expressar a obra criada. Então, esse é o verbo. A palavra que sai da boca de Deus, não é? É, antes de mais nada, o saber de Deus. No ser humano não é assim? Antes de eu dizer algo, eu penso esse algo. Ele surge dentro de mim, e porque surge dentro de mim, sai de mim e vai para lá. Então, em Deus, tudo é Ele mesmo. O saber de Deus e o falar, a palavra que sai da boca de Deus é uma pessoa divina, o Filho. Muito bem. Todas as coisas, então, segundo o Gênesis, foram feitas, né, a partir de uma palavra, de uma ordem dada. Portanto, elas têm esta palavra. Palavra em grego se diz logos. Se todas as coisas surgiram produzidas pela palavra, pelo logos, então as coisas têm logos. Vou usar outra comparação, né? Se eu faço algo com as minhas mãos, né, um vaso a partir do barro, é impossível que no barro não estejam as marcas do meu dedo, as minhas impressões digitais, as marcas da minha mão. Então veja que a obra, ela carrega consigo marcas do seu autor. A obra criada, toda a criação carrega, portanto, marcas do seu autor. Marcas do Logos. E, de fato, é assim que nós definimos as coisas que existem. Nós dizemos que tudo que existe possui uma lógica. Talvez essa palavra, lógica, seja a palavra no português mais próxima dessa palavra grega, logos. Veja que até as consoantes são as mesmas, né? Logos, lógica, quase as mesmas. Logos é justamente isso, é a lógica que há em tudo. Repare que tudo tem lógica, não é? A natureza tem uma lógica, foi pensada, foi arquitetada. O corpo humano, quem nunca se deslumbrou com a beleza, a arquitetura, a engenharia que
que está por trás de tudo que existe, como tudo é harmônico, como tudo tem uma razão de ser, uma beleza, como tudo se engendra perfeitamente, né? O surgimento da vida na concepção, os órgãos dos nossos sistemas digestivo, reprodutivo, circulatório. Quem é capaz de questionar que há uma lógica, não é? Há uma lógica muito perfeita, uma inteligência em tudo que há no microcosmos, desde uma célula, um átomo, até o macrocosmos, os planetas, os astros. Repare que tudo tem lógica, mas nós não pegamos a lógica, nós capturamos lógicas no plural. Então a lógica da vida natural, bios, que é outra palavra grega, biologos, né? A lógica da vida, daí onde vem a biologia. A lógica da mente humana, né? Da alma humana, psique, logos, psicologia. Então você tem várias ciências que nada mais são do que diversas capturas de lógicas. Mas a grande lógica que está por trás de tudo, essa ninguém pega. Por quê? É uma pessoa. É uma pessoa. Então quando São João diz no capítulo 1 do seu evangelho que o logos, né? No princípio, diz lá, né? Arché, a palavra arché, que era muito cara aos filósofos, porque a filosofia, ela buscava compreender o princípio de tudo. Ora, o que é que está no princípio de tudo? A lógica. Tudo no princípio tem uma lógica. Por isso ele conjuga as duas palavras no primeiríssimo versículo, né? No princípio era o verbo, né? Arché logos. E o verbo estava em Deus, estava com Deus, ou seja, o princípio de tudo é a lógica, e por isso as coisas têm lógicas. Pois bem, a lógica, ou o logos, se fez carne. Jesus é a lógica a partir da qual Deus criou tudo o que existe. Paulo traduz bem isso, diácono, lá em Romanos, no capítulo 8, quando ele diz assim, porque dele, por ele, para ele foram feitas todas as coisas. Entenda assim, alguns autores cristãos diziam que o Filho eterno, Jesus, é o Logos, porque enquanto Deus criava as coisas, era a partir de Cristo que ele criava. Então todas as coisas têm tamanho, peso, forma, altura, proporção, enfim, isso é a lógica das coisas. Então, se Deus, né, o Deus eterno, Criador, tivesse, né, outra comparação que eu vou fazer, porque toda vez que nós falamos de atributos divinos, nós precisamos usar, né, alegoria, comparação. Se Deus, ao criar as coisas, precisasse de régua, prumo, esquadro, enfim, a régua, o prumo de Deus é o Filho. Ele, o Filho eterno, é o parâmetro de todas as coisas que existem. Ele fez todas as coisas pensando no seu Filho e a partir do seu Filho, inclusive o ser humano. O ser humano é imagem e semelhança deste Filho. E justamente porque quando o pecado entrou no mundo, Deus decidiu vir. E qual pessoa divina veio? O Filho. Não foi o Pai que se encarnou e nem o Espírito. Foi o Filho. Por quê? Porque é a carta aos Hebreus que meio que traduz isso. Pegue lá depois Hebreus 4 e Hebreus 5. Né? A carta aos Hebreus meio que retrata um diálogo na eternidade, onde o Filho diz, Pai, dá-me um corpo. Ele quer um corpo. É como se ele dissesse, se tudo foi feito por mim, a partir de mim, então tudo me pertence. Todas as coisas que existem são presente, vamos assim dizer, presente do Pai para o Filho, porque ama o Filho eternamente no Espírito. Então tudo que existe foi feito por Ele e para Ele, é como se o Filho eterno de Deus dissesse lá na eternidade, dá-me um corpo e eu vou buscar de volta o que é meu, porque é meu. O ser humano é meu, foi feito por mim, para mim, a partir de mim. E se a mim pertence, eu vou buscar de volta das mãos do pecado, das mãos do diabo. E toda a lógica, né, novamente, da redenção gira em torno disso. O Filho veio buscar o que é seu, veio resgatar o que é seu. Que belo, que profundo, que maravilha. A gente tem uma citação de São Leão Magno,
que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui. Vamos colocar na tela, por favor, diretor, para a gente dar uma olhada e ver a colaboração dele. São Leão Magno disse assim: caríssimos, tendo-se, pois, cumprido os tempos pré-ordenados para a redenção dos homens, Jesus Cristo, Filho de Deus, penetrou nessa parte inferior do mundo, descendo da morada celeste, sem deixar a glória do Pai, vindo ao mundo de modo novo e por um novo nascimento. Modo novo, porque invisível por natureza, tornou-se visível em nossa natureza. Incompreensível, quis ser compreendido. Ele, anterior ao tempo, começou a estar no tempo, Senhor do universo, tomou a condição de servo, velando o brilho de sua majestade. Foi São Leão Magno que disse isso. E tem uma outra citação de São Leão Magno, curtinha, que já para passar a palavra para o senhor. São Leão Magno disse o seguinte: é menos surpreendente ver o homem elevar-se até o divino do que Deus abaixar-se até o humano. Também foi ele que disse. Quer dizer, uma boa parte da humanidade que, apesar de 2000 anos depois, ainda não entendeu bem o que aconteceu nesse episódio. Exato. E o Natal é um bom momento para relembrar isso, padre? Perfeito. O Natal, essas grandes solenidades do Senhor, né, sobretudo Natal e Páscoa, né, cada uma tem a sua função. Mas elas são o grande divisor de águas entre o que de fato é o cristianismo em relação a todo o resto. Veja, se Jesus é exatamente isso que ele diz que é, então isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Então tudo que não é cristianismo está errado. Entendeu? Ou o cristianismo está muito errado, ou se ele estiver certo, todo o resto está muito errado. Porque nós estamos falando aqui do Deus onipotente, criador, uno, eterno, este Deus que é crido por todos os credos da face da terra. Não há uma religião humana ou pretensamente revelada que não creia na existência de um Deus supremo. Até as religiões politeístas antigas, né, pagãs, etc., acreditavam que, embora houvesse a existência de panteões de deuses, né, de divindades, etc., mesmo estes deuses seriam inferiores a um Deus superior. Né? A um Deus superior que está inacessível à humanidade. É justamente da vinda deste Deus ao mundo que nós estamos falando. E se ele veio ao mundo, então tudo o que não é ele, todo culto que não a ele, tudo que foi dito e ensinado, que diverge do que ele disse e ensinou, está errado, porque, veja, se todas as coisas têm lógica, e todas as religiões, filosofias, né, ideologias, teorias de conhecimento, nada mais era do que tentativas de dar respostas verazes, verdadeiras para a existência. Ora, e se o autor da existência vier e falar? Então ele é a resposta que toda a filosofia procurava, que todas as teorias do conhecimento procuravam, que todas as ideologias pretendiam oferecer. Então, se Jesus, de fato, é este Deus, a busca do homem cessou. Ele é a resposta. E todas as perguntas que o ser humano possa vir a fazer sobre absolutamente tudo se encontram nele. Porque ele é a lógica. Ele é o Logos que se fez carne. Então, a lógica de tudo que há está perfeitamente nele. E basta que ele fale. Você veja que bonito. Eu dizia que há um Logos em tudo, não é? Na psique humana, por exemplo. O cientista, ele precisa estudar, especular a psique humana, porque ela não fala para ele. Ele precisa explorar. Imagine se o Logos que está na psique humana pudesse falar. Pois bem, em Jesus ele fala. Jesus pode dar todas as respostas psicológicas ao cientista que quer entender a mente humana. Todas as respostas estão nele. Quem melhor respondeu isso foi um grande santo, um mártir da igreja, Justino de Roma, que viveu ali no 2º século, bem no início, era um filósofo. Portanto, um cientista da época, alguém que especulava, buscava. E ele dizia, olha, por direito, toda a filosofia pertence ao cristianismo, porque Cristo é o Logos a que a filosofia buscava. Todas as respostas estão nele.
e dele vem toda a verdade, porque ele é a verdade, né? Não é que ele tem a verdade ou fala a verdade. Ele mesmo diz em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muito bem, depois dessa belíssima introdução, né, a gente está encerrando o nosso primeiro bloco. Na volta do intervalo, a gente vai para o intervalo daqui a pouquinho. Na volta eu queria saber do Padre Douglas, em relação, por exemplo, a alguns símbolos, né, natalinos, se tem sentido até hoje a gente usar árvore de Natal, por exemplo, guirlanda, e também sobre a questão do dia 25 de dezembro. Há realmente uma lógica no dia 25 de dezembro? Jesus realmente nasceu no dia 25 de dezembro? Ou se trata de festas pagãs que a igreja incorporou? Esse discurso está na boca de todo mundo. Queria que o senhor nos desse um parecer sobre isso, tá certo? Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Mas antes da gente ir para o intervalo, quero lembrar que o especial de Natal aqui da Rede Século XXI será exibido, né, na noite de Natal, no dia 24, às 10 horas da noite, né, às 22 horas. Né? O Padre Air, nosso colega aqui da emissora, o Padre Air, vai apresentar, com a participação do Padre Eduardo, da irmã Luísa, da Maria do Rosário, um monte de coisa bacana. Então, especial de Natal, aguarda aí, no dia 24, né, na noite de Natal, às 22 horas. E o nosso querido Padre Guido Montinelli, que é tão presente aqui no programa Eclésia, aliás, semana que vem o Padre Guido estará aqui conosco. O Padre Guido Montinelli, que também é um grande músico, ele toca piano muito bem, ele, nessa noite de Natal, no dia 24, ele participou e fez uma palhinha lá, tocando algumas músicas bem legais para você assistir no dia 24, então, às 10 da noite. Mas agora, para a gente sair para o intervalo, daqui a pouquinho a gente continua, vou colocar um trechinho do Padre Guido tocando uma bonita música que tem tudo a ver, inclusive, com o período natalino, para você já ficar com gostinho de quero mais para assistir o especial de Natal da Rede Século XXI, no dia 24, às 10 da noite. Então a gente vai para o intervalo, mas antes fica aí com um trechinho do Padre Guido Montinelli tocando uma belíssima canção para a gente. Continuamos com o nosso programa Eclésia desta noite. Estamos ao vivo. O Padre Douglas está explicando coisas interessantíssimas para a gente sobre o tema Verbo encarnado. Né? No primeiro bloco a gente entendeu o conceito, por que podemos olhar para Jesus e entender que ele é o Verbo encarnado de Deus. Muito legal a explicação do Padre Douglas. Aliás, se você perdeu já o primeiro bloco, esse programa estará disponível dentro de pouco tempo lá no portal da Rede Século XXI. Você pode assistir tanto no portal da Rede Século XXI, rs21.com.br, ou mesmo no canal do YouTube da Rede Século XXI. Nesse momento nós estamos transmitindo esse programa lá no canal do YouTube da Rede Século XXI e depois fica disponível para você assistir novamente. Terminou aqui a exibição do programa, você pode correr lá para o YouTube da Rede Século XXI, que você, de repente, rever essa parte, ou enfim, isso sempre acontece aqui com o programa Eclésia. Divulgue para todo mundo que você pode assistir também pelo canal do YouTube da Rede Século XXI, tá certo? Padre Douglas, vamos entrar logo numa questão aqui, né, que tanta gente aí, principalmente em discussões na internet, muita gente, de alguma forma, aponta para essa questão relacionada ao dia 25 de dezembro, e diz, olha, não tem fundamento, isso é uma festa pagã, a igreja incorporou, não tem lógica essa ideia de que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Mas, se a gente olhar para a história, o Papa Júlio I, né, já no ano 350, né, faz tempo, no ano 350, e depois o Papa Libério, no ano 354, eles vão definir solenemente, né, que o dia 25 de dezembro é a data oficial da celebração do Natal. Ou seja, já faz muito tempo aqui na nossa história. Tanto o Papa Júlio I quanto o Papa Libério tinham fundamentos para acreditar que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? Sim, muitos, muitos. Veja, alguém poderia, né, argumentar justamente isso. Ah, mas esses papas, né, Júlio I, 350. Libério, 354. Então, já era o século IV, após o edito de Teodósio,
o cristianismo já era religião do império, então isso daí foi uma estratégia para enculturar uma festa pagã que existia. E de fato existia uma festa que remetia ao nascimento do deus Mitra, que era o nascimento do sol invencível, que era sempre após o solstício de inverno no hemisfério norte, né? Ali entre o dia 21 e o dia 25 de dezembro. Existia de fato essa festa pagã. Então alguns vão argumentar que a festa do Natal teria sido criada, inventada para suplantar a festa do deus Mitra. Não, ela não foi criada, não se precisou criar. Nós já temos, por exemplo, um relato mais antigo na igreja primitiva, de celebração do Natal. Na igreja, já nesta data, 25 de dezembro, nós encontramos no ano 170, portanto, período da perseguição, em que a igreja não tinha nenhuma condição de exercer influência de enculturação à religião romana, pelo contrário, era perseguida pelo império. E você encontra lá em Hipólito de Roma, na tradição apostólica de Hipólito de Roma, você já encontra a menção do dia do nascimento do Senhor, celebrado exatamente em 25 de dezembro. Ora, se no ano 170 se celebrava nessa data, então é porque havia algum elemento anterior ao próprio ano 170 que impunha a celebração nesta data. Mesmo que em outros lugares não se celebrasse propriamente no dia 25, alguns dizem que, inclusive, para não associar com a festa pagã, já que havia uma festa pagã em curso em todo o domínio do império, no extremo oriente cristão, sobretudo Constantinopla, Alexandria, para não existir associação com a festa do solstício de inverno, se adiava a celebração do nascimento do Senhor para uma semana depois, inclusive. Ficando ali mais ou menos entre o dia 6 e 10 de janeiro, que depois tornou-se a festa da Epifania do Senhor. Ainda hoje permanece. A Epifania é tão antiga quanto ou até mais antiga. Mas perceba que nunca se celebrou nascimento do Senhor fora desse perímetro, né? 25 de dezembro, 6 de janeiro, sempre esse período. Por quê? Porque há alguma evidência histórica, tá certo? Existem coisas, nós bem sabemos, que não entraram para os textos canônicos da Bíblia, certo, por várias razões. Primeiro, por uma questão de praticidade, segundo, por uma questão de possibilidade de inscrito. Nós estamos falando de uma época em que você não ia ali na esquina numa papelaria e comprava um papel. Mesmo o material para você redigir era precioso. Então, pergaminhos, papiro, isso não era tão de fácil acesso, não eram todos que sabiam manipular esses materiais. Então, tudo que se escrevia devia ser muito objetivo. Uma outra razão é que coisas muito próximas aos fatos, quando se está muito próximo aos fatos, se tem menos preocupação de registrar aquilo. Imagina, eu e você estamos aqui vivendo certos fatos, etc. Talvez daqui 100 anos, muitos tenham curiosidade de saber o que se passava neste ano aqui. E nós não deixamos isso por escrito, por quê? Porque nós não tínhamos essa preocupação. Nós estamos tão inseridos nos fatos que não nos preocupamos em colocá-los em escrito, porque nós já o sabemos, né? Mas os primeiros cristãos, embora não tenham transmitido nos textos, que depois se tornaram canônicos, essa informação, tinham a informação de que o nascimento do Senhor era situado nessa data. Tá? Por quê? Durante muitos anos isso passou meio que despercebido, mas agora, mais recentemente, no século XX, com a descoberta dos manuscritos de Qumran, tá? Depois você pode pesquisar alguma coisa aí no seu buscador da internet, coloca Qumran, né? Qumra, né? Que é uma região ali em torno do Mar Morto, em Israel. Ali nos anos 40 descobriram-se vários escritos, né, de um grupo religioso judaico que existiu inclusive no período de Jesus, que eram chamados essênios. E ali se descobriram alguns calendários, não é? Escritos a respeito da época, até traduções de textos da Bíblia. Né? Essas traduções serviram para comparar com os originais atuais e se perceber como as traduções que nós temos são fiéis.
né, porque você tem um escrito assim tão antigo, de mais de 2000 anos, um pesquisador, professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, até anotei aqui o nome, chama-se Sharmajahul Talmon. Ele fez um estudo comparando os escritos de Qumran com o Novo Testamento, sobretudo o Evangelho de Lucas, que é o que traz mais detalhes da infância de Jesus. Certo. Ali no Evangelho de Lucas, disse que Zacarias era sacerdote, não é? O esposo de Isabel, e ele estava no templo de Jerusalém para oferecer incenso por ocasião do seu turno, né? Existiam 24 grupos sacerdotais que se revezavam para queimar incenso, né, 2 vezes ao ano, e revezavam-se para queimar incenso no santuário do templo de Jerusalém. E segundo a informação que a Escritura nos dá, Zacarias era da ordem de Abias. Então, Zacarias, segundo a tradição, residia em Aicarém, ainda hoje está lá, e veja que esse termo Aicarém não surge nos evangelhos, mas nunca houve dúvidas de que era nessa cidade. Ainda hoje, lá na Terra Santa, estão demarcados esses territórios. A casa de Isabel, né, o Santuário da Visitação, é na cidade de Aicarém, muito próxima a Jerusalém, porque é ali na Judéia. Então, Zacarias passou uma semana, segundo a sua ordem, no seu turno. A ordem de Abias, segundo Talmon descobriu, examinando os manuscritos de Qumran, era uma ordem que servia sempre no mês de setembro. Sempre em meados, né, da primeira quinzena à metade do mês de setembro. Veja, ele já fez esse estudo, passando por cima das reformas gregorianas do nosso calendário, etc., atualizando o calendário, equivale ao atual mês de setembro. Então, Zacarias recebeu a visita do anjo Gabriel, como nós lemos em Lucas 1, no mês de setembro. Isso é uma informação que não está na Escritura, mas com esse estudo é possível fixar. Pois bem, a partir daí é possível fixar todas as outras datas. Porque quando o anjo anuncia a Maria, ele diz, este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril. Pois bem, se Zacarias serviu no templo em setembro e logo voltou para casa, então a Escritura deixa claro, né, que logo Isabel concebeu. Então Isabel concebe em setembro. Para que ela estivesse de 6 meses, segundo diz o anjo, esse anúncio só pode ter sido em março. E se a Virgem engravida por ocasião do anúncio, Jesus só pode ter nascido em dezembro. Basta fazer as contas. Então, são dados históricos que corroboram a fixação da data em 25 de dezembro. Então, quando lá na frente, né, o Papa Júlio I e o Papa Libério fixaram a data, eles não fixam para suplantar o culto. Pode até ter sido com intenção de suplantar o culto pagão, mas não foi necessário criar uma festa para suplantar. Bastou colocá-la em destaque, porque ela já existia e já existia fixada nessa data. Muito interessante, muito legal. Nesse período, obviamente, a gente já está às vésperas do Natal, já durante os últimos dias, geralmente começa no Advento, as pessoas começam a preparar, né, inclusive fisicamente nas casas, luzes de Natal e outros símbolos. Há uma tendência nos últimos anos, toda vez que a gente olha para isso, a gente olhar quase de uma maneira reducionista demais. Mas isso é por causa do comércio, se enfeita a cidade por causa do comércio, as prefeituras dão esse incentivo para que as pessoas possam ir lá visitar os comerciantes, etc. O que não é 100% mentira, porque as prefeituras, geralmente nas cidades, promovem esse tipo de coisa mesmo. Parada de Natal, que é uma coisa mais recente, mas que também está acontecendo. Mas essa tradição da gente montar uma árvore de Natal, ela tem, vamos dizer assim, força suficiente para a gente olhar para aquilo e saber que a gente está olhando para símbolos que nos remetem a toda essa festa e justamente ao próprio Natal. Vamos falar de pelo menos 2 desses símbolos. A árvore de Natal e também a guirlanda, padre. Olha, a árvore de Natal, ela remete ao século VIII, IX, tá? Com São Bonifácio, que foi o grande evangelista da Germânia, território que hoje equivale à Alemanha. Certo. Não é? Vamos lembrar que toda vez que o evangelho chega pela primeira vez num lugar
onde ali Cristo nunca foi anunciado, ele vai se deparar ali com uma cultura que ali já estava, com uma religião que ali já estava. E os missionários, eles se verão obrigados a conhecer aquela realidade, identificar quais elementos ali são receptivos ao evangelho, para inserir o evangelho, e quais elementos precisam ser purificados pelo evangelho. Certo? Então, ali na Germânia havia prática de cultos nórdicos. Ali é uma região bem no norte da Europa, geograficamente próxima, a região dos saxões ali. Então, ali se prestava culto aos deuses nórdicos, a Odin, Thor. E havia um festival, né, que começava em novembro, logo no início do inverno, e adentrava até o solstício de inverno, que era o festival a Odin e a Thor. Era um festival que as pessoas aguardavam ansiosas, porque vinham de todas as aldeias, viajavam, peregrinavam até ali. Era uma ocasião de encontrar amigos antigos, era uma ocasião de fortalecer vínculos, de fazer comércio, de trocar produtos, de encontro das famílias. Só que acontece o seguinte, no final desse festival, havia uma árvore no topo de uma montanha que era compreendida, tem termos técnicos que eu não vou agora lembrar, né, os nomes, mas era a chamada árvore de Thor. Né? Alguns livros dizem que era de Odin, outros de Thor. Seja como for, havia a mentalidade de que no solstício de inverno era preciso oferecer sacrifícios humanos aos pés daquela árvore. Porque o solstício de inverno lá no hemisfério norte é o dia do ano em que a noite é mais longa do que o dia. Então havia a compreensão de que as trevas estavam dominando sobre a luz. Era preciso oferecer um sacrifício ao deus dos céus, Thor, né, ou Odin, que é o criador, para que ele não deixasse que a luz abandonasse o povo, mas que a luz voltasse a brilhar. Né? Então eram oferecidos, inclusive, sacrifícios de crianças. Imolava-se o sangue de crianças aos pés daquela árvore, porque aquela árvore representava a união entre o céu, né, o Valhalla dos deuses, e a terra. Então, para regar, para selar a união entre o céu e a terra, existia essa árvore. E derramava-se o sangue das crianças ali. São Bonifácio, quando ele chega na Germânia, bom, a primeira reação dele é de absoluta repulsa, aversão a esse tipo de coisa. Você imagina, sacrifício de crianças a deuses, né, a ídolos. A princípio ele tenta eliminar esse culto, mas ele não consegue. Por quê? Porque ao lado do fator religião, há o fator cultura muito forte. Eu disse há pouco, as pessoas aguardavam esse festival. Era uma ocasião muito esperada. Então ele procura cristianizar esse festival. E ele diz, bom, vocês realmente acreditam numa árvore que une o céu e a terra? Muito bem, só que essa árvore existe. É a árvore da vida. É a videira verdadeira, João 15. Jesus é a árvore que une o céu e a terra. Então, não está errado prestar um culto à árvore que une o céu e a terra, porque há essa árvore, que é Cristo. Você veja, isso é uma enculturação. Você purifica uma cultura. Segunda coisa, vocês realmente têm a cultura de prestar sacrifício, né, aos pés dessa árvore. Acontece que esta árvore é uma pessoa e uma pessoa fala. E esta pessoa, né, que é a árvore da vida, Jesus, ele disse, deixai vir a mim as crianças, não as impeçais. Delas é o reino, quem não receber o reino como uma criança, nele não entrará. Jesus não se agrada de morte de crianças. Aliás, ele mesmo, nesta data em que vocês oferecem sacrifícios, se fez um menino, uma criança. Ele próprio é uma criança. Então, ao invés de oferecer crianças a ele, vamos oferecer tributos às crianças, né? A ele que vive nas crianças. E criou-se também a cultura de dar, então, presentes às crianças nessa noite, depositar no lugar do sangue das crianças os presentes aos pés dessa árvore. Pouco a pouco essa devoção, essa enculturação foi se sofisticando. Punha-se árvores dentro das casas e ao longo do tempo preparatório ela era sendo decorada, porque as árvores no hemisfério norte nessa época estão mortas, né, por conta do frio, do inverno, da neve. Elas não têm fruto, elas não têm cor.
e não bate pouca luz sobre elas porque tem pouco sol. Mas na medida em que Jesus vai se aproximando no Natal, a árvore vai adquirindo vida. Então lá, ainda hoje há esse costume, países do hemisfério norte, Estados Unidos eu já pude ver isso, coloca-se a árvore sem nada, logo ali no início do tempo do Advento, e dia após dia, no tempo do Advento, se vai acrescentando enfeites. E isso é uma ocasião de catequese com as crianças. Acrescenta um enfeite, faz uma oração, mais um enfeite, outra oração. De um modo que só na noite de Natal a árvore está completa. Ou seja, na medida em que o sol vai se aproximando da árvore, não é? Na medida em que Jesus vai se aproximando de nascer, no Natal a árvore adquire cor. E aí só na noite do Natal é que a árvore era acesa e se culminava a árvore com a luz, né? Com a estrela que guiou os magos até Belém. A gente já tem o costume de enfeitar logo tudo desde o começo, né? Mas fica essa dica, quem sabe, para catequizar as crianças, né? Uma ótima ideia. E quer dizer que a gente está, então, em campo tranquilamente católico. Quando Claro, a gente faz isso, né? claro. Então, não é algo que remonte à igreja primitiva. É resultado de um processo de enculturação específico, que houve num lugar específico. Mas foi logo, algo que é objeto de enculturação, torna-se uma riqueza para um povo. E se abençoa um povo, pode abençoar todos os outros. Rapidamente, a guirlanda também tem um sentido nobre assim? Então, a guirlanda, até onde eu sei, remonta à expressão de marcar as portas. Entende? Um anúncio prévio, né? Talvez você também conheça algum símbolo, mas um anúncio prévio de que esse que nasce é aquele que marcará as portas na Páscoa. E realmente, nas calendas de Natal, na liturgia, né, o padre ou o diácono faz o anúncio das datas daquele ano litúrgico, que ele vai fazer o primeiro anúncio da Páscoa. Então, a Páscoa é aquela festa que atualiza a libertação do povo do Egito. Ou seja, agora, o Deus que marcará as nossas portas, agora este Deus de fato tem sangue, né, que vai aspergir as nossas portas. Isso também remonta à cultura germânica, porque a cultura germânica, ela inculturou o cristianismo a partir desse aspecto de abençoar as casas a partir da porta. Tem a guirlanda e tem depois a bênção dos santos reis, que vai ser feita na Epifania. Isso, que é aquela da inscrição, tem inscrições do ano, das iniciais dos reis magos, que se faz com giz abençoado. Isso também é costume germânico. Essa questão da Epifania, no Brasil não era muito conhecido, mas de uns anos para cá está sendo usado, o que é mais um símbolo interessantíssimo. Sim. A guirlanda também vale lembrar que há uma tradição também de se montar a guirlanda com dois tipos, né, tipos diferente de ervas, vamos dizer assim, para que elas sejam entrelaçadas, lembrando também as duas naturezas de Cristo. Perfeito. Né? Dois tipos ali de plantas, né, para que elas sejam entrelaçadas e lembrem as duas naturezas de Cristo, e de uma maneira que não tem começo e fim, lembrando a eternidade, obviamente. A aliança. A aliança. Né? Então, quer dizer, são sinais belíssimos. Exato. Que vale a pena mesmo a gente manter essa tradição e a gente usar isso como catequese, como entendimento, como preparação, inclusive do nosso coração, para o grande dia que está chegando, dia 25. Isso mesmo. Padre, ainda são muitas questões que a gente poderia conversar aqui, mas nos minutos finais, se Nossa Senhora, né, durante o anúncio do anjo, bom, aliás, 700 anos antes, Isaías já lembrou que uma virgem, profetizou que uma virgem iria dar à luz a um menino, e esse menino será chamado Emanuel, Deus conosco. Isaías escreveu isso 700 anos antes de Cristo. Mas se essa virgem, que é Nossa Senhora, que, portanto, é uma pessoa humana, dotada também de liberdade, né, de inteligência e de vontade, se na hora do anúncio ela dissesse, não, eu não quero ser a mãe do Salvador, como é que seria? A gente estaria aqui para contar essa história? A gente teria recebido a redenção de Nosso Senhor Jesus Cristo? Como é que Cristo teria vindo ao mundo? Quer dizer, a vontade, a redenção da humanidade passou pela vontade humana? Passou, né? E passou pelo consentimento de uma mulher, não é? Se me falha a memória, São Bernardo, que tem um poema belíssimo, ilustrando aquela cena, né? O anjo diante dela e dizendo, não tardeis, ó Virgem, dê logo uma resposta, os profetas estão aguardando, os anjos no céu estão ansiosos, um poema belíssimo, né?
daquele ínterim entre a proposta e a resposta. É claro que essa resposta nada mais passa não passa para além do limite da especulação, porque, graças a Deus, ela disse um sim. Então, como seria? É quase como nós perguntarmos, como seria se o pecado não tivesse entrado no mundo? Bom, nós não sabemos. Seja como for, Deus fez um caminho para que voltássemos à santidade, à união com Ele, proposta no Éden, que se perdeu. Ele fez um caminho, enviou o seu Filho Jesus. Se ela tivesse dado um não, Deus faria um caminho. Deus não deixaria o seu povo sem salvação. Agora, é um fato que a Virgem Maria foi preparada para isso, não é? Preservada do pecado original. E com a preservação do pecado original, sendo concebida sem o pecado, ela, a Virgem Maria, possui a sua liberdade humana, o seu livre-arbítrio, predispostos, inclinados à vontade de Deus. Entende? Então, nós não podemos entender, isso não é fé católica, que a Virgem era predestinada no sentido de que a ela era imposto aceitar o destino. Ela é predestinada, essa expressão predestinada, ela se desgastou um pouco depois da Reforma Protestante, né, com Calvino. Mas é predestinada no sentido de que a vontade da Virgem está fortalecida pela graça, inclinada ao sim. Poderia dizer não? Poderia, mas não é para isso que ela está inclinada, porque a graça nela está. Se nós defendêssemos o fato de que a Virgem não poderia, em hipótese alguma, né, sob uma predestinação quase que opressora, dizer não, nós estaríamos desdizendo, por exemplo, o concílio de Constantinopla III, que foi no século VII. Foi um concílio em que se definiu o chamado monotelismo. Perguntava-se se Jesus tinha uma única vontade. É o concílio que condenou, né? Isso, condenou o monotelismo. Jesus só tinha vontade divina ou tinha vontade humana e divina? Né? Porque essas querelas cristológicas que a gente chama, né? De que forma se dava a encarnação. Ali se disse, não, Jesus tem as duas vontades. Porque ele é ser humano, e ser humano tem vontade humana. Livre-arbítrio, liberdade. Se ele não tem livre-arbítrio, liberdade, vontade humana, né, a capacidade volitiva de um ser humano, então ele não se fez homem de fato. A encarnação não seria real. Por outro lado, ele tem a vontade divina, porque ele não deixa de ser Deus para se encarnar. Então o que nós temos é uma vontade humana perfeitamente inclinada à vontade divina, mas tem as duas. Ora, se aplica dizer que Cristo tem uma liberdade, um livre-arbítrio, quanto mais a Virgem, que é criatura, que é puramente ser humano. Então nós não podemos dizer que ela não tinha o livre-arbítrio, mas ela é inclusive a demonstração do quanto um livre-arbítrio, plenamente livre, inclinado pela graça, sempre dará um sim. Não porque não podia não dar outra coisa que não sim, mas porque deseja dá-lo. Belíssimo. Padre, sua bênção para encerrar. Senhor, abençoa-nos para viver bem e celebrar o Santo Natal que se aproxima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Padre Douglas, obrigado, viu? Deus lhe pague, foi muito legal. Bom, pela nossa agenda, é a última vez que o senhor vem esse ano, mas espero que no ano que vem o senhor possa estar aqui conosco em outras oportunidades no programa Eclésia. Muitíssimo obrigado mesmo por essa catequese de outro e tantas outras. Aliás, uma maneira de conhecer mais o trabalho do Padre Douglas é visitando o site do Padre Douglas, que tem curso disponível, que tem material interessante. Está aí na tela o endereço do site do Padre Douglas Pinheiro. Vale a pena, conheça, que é uma riqueza, um monte de coisa bacana lá para que a gente possa aprofundar e entender. Mais uma vez, obrigado e um bom e Santo Natal para o senhor. Santo Natal para você e para todos. Amém. Queridos amigos telespectadores, na semana que vem, como eu disse, o Padre Guido estará aqui, a gente vai continuar com um assunto interessante, mas vale lembrar que no finalzinho desse programa, né? Curtam as redes sociais do programa Eclésia, espalhem a notícia, né, do nosso trabalho também pelas redes sociais, para que a gente possa alcançar mais pessoas através do nosso trabalho aqui de evangelização. Né? Curta a página do programa Eclésia, né, seja no Facebook, acompanhe também no Instagram, enfim, uma maneira da gente continuar o nosso trabalho de evangelização pela internet. Um bom e santo Natal para todo mundo que nos assiste, que nos acompanha. A gente se encontra em breve, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.